Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula. Nessa aula eu quero te explicar melhor a importância e a relevância do estoque e principalmente de um processo que ocorre durante a gestão de estoque e que é importantíssimo, chamado inventário de estoque. Antes de fato a gente entrar no processo, no planejamento, na aula de inventário de estoque, eu preciso te apresentar o que é o estoque e a sua relevância. Porque isso entra em um paradigma que vem sendo quebrado ano após ano sobre a referência da importância do inventário de estoque, da importância da gestão de estoque. Se a gente pegar algumas décadas atrás, isso é perceptível, não se dava tanta relevância e importância à gestão de estoque como nos últimos momentos, nos últimos tempos, nos últimos anos. Quando a gente tinha uma empresa, nossa missão era manter ela abastecida de produto para girar a venda. Essa era a missão do estoque. Eu ter o produto disponível suficiente para eu concluir a minha venda ao cliente. Ter produto disponível suficiente para concluir a minha produção. E aí a gente entra em dois viés. Ou se tem um estoque em excesso, ou seja, mais do que eu vou utilizar ou vender. E por que eu tenho mais? Porque eu não tenho consistência nas informações, consistências nos dados, e eu tomo as decisões com base em medo de perder venda, eu aumento o nível de estoque. Esta é uma visão que se tinha até algumas décadas atrás. E a nova visão importantíssima é que o estoque ele desempenha não só um papel importantíssimo em manter a indústria, manter a loja abastecida e girando, mas também um impacto financeiro de gestão desse estoque, o impacto no fluxo de caixa desse estoque. As empresas começaram a analisar muito melhor, e aí a tecnologia sim ajudou nesse processo, de que como o estoque ele tem um poder financeiro, um poder de ou trazer o fracasso ou o sucesso à empresa. Dá uma olhada na tela. A gestão de estoque é uma função crucial para qualquer empresa, independente do seu porte ou segmento de atuação. Envolve o planejamento, organização e controle dos produtos armazenados, com o objetivo de garantir a disponibilidade dos itens necessários para a produção, venda ou distribuição a um menor custo. Então, quando eu falo na gestão de estoque, eu estou falando que eu preciso ter estoque disponível para concluir a venda, estoque disponível para concluir a produção. Então eu posso ter um estoque de produto acabado. Produto acabado é aquele produto que a gente já vai entregar para o cliente. Então se eu chego numa loja, eu já tenho um produto terminado, pronto, produto acabado para entregar para o cliente. Eu posso ter estoque de matéria-prima, de insumos. Vou em uma fábrica, eu tenho a área de almoxarifado, eu tenho os insumos ali armazenados para posteriormente serem utilizados na produção. Eu tenho peças de manutenção para posteriores manutenção. Então, eu crio um estoque em um determinado de um determinado produto em um momento, tá? Para o posterior uso. Para utilizar lá na frente. Para vender posterior ao meu cliente. Para utilizar na produção. Porque eu não posso esperar o cliente chegar na loja para aí criar um estoque, aí enviar um pedido ao fornecedor.
Porque senão eu vou perder a venda. Eu preciso ter estoque pronto ali. Por que eu preciso ter estoque de insumo, de matéria-prima? Ter uma área chamada almoxarifado? Porque o meu fornecedor, ele leva um tempo até produzir e entregar esse produto. E muitas vezes esse produto pode ter escassez no mercado. Então eu preciso abastecer o meu estoque para manter a minha empresa no pleno funcionamento. Para manter a minha empresa funcionando. Só que aí que está o pulo do gato, o segredo da coisa. Quando nós olhamos para o estoque somente por quantidade, e é isso que até alguns anos atrás se olhava, na década de 80, 90, até 2000 eu acho que a gente teve essa visão, tá? A visão que se tinha de estoque era a visão de quantidade. A visão que eu preciso ter desse estoque é o seguinte. Deixa eu girar a página aqui. Para eu ter esse estoque disponível na minha empresa, tá? Nossa, meu desenho tá horrível. Eu preciso pagar um fornecedor. Então, eu preciso pagar o fornecedor para ele me enviar este produto, ok? Então, eu tiro o dinheiro do caixa da empresa, tirei dinheiro do caixa da empresa, vou até apagar aqui, enviei para o fornecedor, tá? E aí o fornecedor vai me enviar o produto. Até esse momento, o produto vai ficar parado no meu estoque. E aí, esse dinheiro só vai voltar para mim quando efetuar uma venda. Esse é o fluxo financeiro que eu tenho. Eu pago o meu fornecedor entrega o produto, e aí eu só vou ter dinheiro entrando novamente na minha empresa quando eu vender este produto. Financeiramente falando, eu tenho esse viés de entrada e saída. Tô apanhando aqui hoje, hein? Então, eu tenho o dinheiro da empresa aqui, fornecedor, empresa, tá? E cliente. O dinheiro da empresa sai e vai para o fornecedor. Ele me entrega produto. Ok? E aí o cliente vai, manda dinheiro para a empresa, porque comprou o produto, e eu entrego ele para o cliente. Anderson, mas eu estou falando de uma indústria. É a mesma questão, só que se expande. Eu compro matéria-prima, transformo ela e envio para o meu cliente em faturamento. Então, por que eu estou fazendo isso, tá? Financeiro. Por que eu estou tentando explicar isso para você? Para você colocar na sua cabeça que quando você está fazendo gestão de estoque, você não está fazendo gestão de unidade, você está fazendo gestão financeira do negócio. O estoque, ele é um valioso ativo para a tua empresa. E quando eu faço uma gestão errada desse estoque, eu estou fazendo uma gestão financeira errada. Eu bato sempre na tecla. Gestão de estoque é gestão de banco. Aquilo ali é um banco. É dinheiro entrando e saindo. Você tem um extrato que é os relatórios. Você tem os tipos de movimentações. Só que o que você enxerga de valor monetário muitas vezes é um produto, não dinheiro impresso. Mas você precisa ter na cabeça de que, de fato, o estoque é um grande ativo financeiro e eu, como gestor, não estou tomando conta apenas de unidades de quilo de produto, estou tomando conta de dinheiro.
de dinheiro, de ativo. E essa visão você precisa implantar na sua cabeça. Colocar esse código de que eu estou não só fazendo gestão de produto, eu estou fazendo gestão financeira da empresa. Porque se em qualquer momento essa empresa falhar aqui, ou falhar aqui enquanto o produto está sobre os seus cuidados, eu vou ter um prejuízo no meu produto, um prejuízo financeiro. Se esse produto sumir do estoque, perder esse produto, o dinheiro que eu enviei para o meu fornecedor ele não vai retornar, porque o meu cliente não vai poder comprar. Se esse produto estragou, se aconteceu uma avaria, se foi mal armazenado, se no meu sistema está falando que tem uma quantidade, fisicamente tem outra, se eu não tenho essa boa gestão, eu estou fazendo uma gestão errada financeira da empresa. Tem muita empresa que está com problema de fluxo de caixa, está com problemas financeiros por não estar realizando gestão de estoque. Está comprando produto que não precisa, está comprando produto que daqui a um mês não vai ter giro, está comprando produto que a demanda já caiu. Está comprando produto porque o inventário de estoque não está sendo feito, fisicamente está falando que tem um produto, mas lá no sistema está indicando que tem que comprar. Está tendo ruptura porque não está analisando os dados. Está tendo ruptura de estoque, ruptura de venda, porque não está fazendo a bendita da análise de estoque, que é uma análise financeira do negócio. Sempre que você tiver que apresentar, sempre que você tiver que fazer algo voltado a relatório de estoque, utilize visualizações financeiras também. Qual é o valor do teu estoque nesse momento? Quanto se movimenta em valor financeiro no teu estoque? Você precisa ter este conhecimento financeiro. Por quê? O estoque nada mais é do que um fluxo, você deve estar vendo na tela, né? Um fluxo financeiro. Um fluxo financeiro. Quando eu falo em gestão de estoque, eu estou falando na otimização de recursos. Por que eu estou falando na otimização de recursos? Porque se eu não tenho uma boa gestão de estoque, eu não estou otimizando o meu armazém. De repente eu tenho um produto ali que nem precisava, está com excesso de estoque. Eu tenho um produto que não tem mais giro, chamado produto parado, produto obsoleto. E aí, de repente, eu estou falando que meu armazém, o barracão, o local que está armazenado, está cheio, está lotado. Mas ele está cheio de produto que não tem giro. E aí você vai ver, produtos que têm giro estão com ruptura de estoque. Uma fase clássica de um problema de gestão. Quando eu não tenho uma boa gestão de estoque, eu não consigo otimizar esses recursos. Eu não consigo otimizar recurso de transporte. De repente, era para fretar um caminhão ou mandar uma carga fechada para um determinado cliente. Vou otimizar os custos logísticos, mas não tenho o produto disponível. Tem que mandar o caminhão com 25, 30, 40, 50% ali de capacidade de armazenamento. Ou seja, aumentei o custo de transporte. Aumentei o custo de armazenamento. De repente eu estou falando de uma área de produção. Eu não tenho produto suficiente, matéria-prima suficiente para girar aquela produção. Vou parar maquinário, vou parar mão de obra. Então eu não consigo otimizar recursos pela má gestão do estoque. E às vezes a má gestão não é por malícia, mas por faltar conhecimento sobre essa gestão. Por faltar uma visão, às vezes, financeira do negócio e de equilíbrio e nivelamento desses estoques. Quando eu falo em gestão de estoque, eu estou falando de eficiência na operação, eficiência operacional. Se eu não tenho uma boa gestão de estoque, muitas vezes eu paro essa empresa.
às vezes um produto que tem um valor baixíssimo sobre o custo dessa empresa. Um produto que tem um valor de mercado muito baixo. Se eu não dou importância para ele como gestão de estoque também, e falta esse produto, muitas vezes é um produto importantíssimo na gestão da produção, é importantíssimo na formulação de produção e a produção para. Às vezes é uma peça de manutenção que eu preciso ter em estoque. Às vezes é um produto acabado que compõe a carga de um cliente específico e sem aquele produto o cliente não compra. Eu tenho um problema na operação. Se eu tenho uma manutenção planejada e não tenho um produto para fazer essa manutenção, eu ferrei toda essa operação. Por isso é muito importante esse controle sobre o estoque. Eu estou falando de lead time também. O lead time, ou o tempo, vamos colocar em português, o tempo de entrega desse fornecedor, tempo de processamento dos meus pedidos, tempo de picking, tempo de reposição desse estoque, o tempo para pagar esse fornecedor ou para receber do meu cliente. Tudo isso tem um impacto que deriva da gestão de estoque. Se eu não tenho um estoque com equilíbrio, eu vou dar um exemplo lá na gestão de vendas. Se o meu cliente chega para mim e eu não tenho um estoque disponível, se eu falo para ele que eu vou entregar daqui 15, 30, 50 dias e ele tem um concorrente meu, um outro fornecedor dele, que tem um produto já disponível, é claro que na maioria das vezes ele vai pegar o produto disponível. Ah, Anderson, mas tem negociação de valores, de prazo de pagamento. Mas se esse cliente está apurado, está com um problema, está com a fábrica quase parando, está com o cliente batendo na porta dele, muitas vezes ele vai priorizar o lead time. E você faz isso no dia a dia. Muitas vezes numa compra online, quando você vai numa loja buscar alguma coisa, comprar alguma coisa, algo que você observa se tem estoque disponível ou não. E quando a gente fala nos conceitos de gestão de estoque, um que aparece em diversos momentos é o just in time. Ter o estoque disponível no momento certo e na quantidade certa. Por quê? A filosofia do just in time não é ter estoque em excesso nem ruptura de estoque. É ter o estoque disponível. Não adianta eu diminuir o estoque ao risco extremo e não ter ele disponível no momento que eu quero. Just in time não é isso. Trabalhar com estoque tão justo assim é um perigo. O que eu preciso ter é um equilíbrio dentro do estoque, para que não ocorra nem excesso nem ruptura. Porque senão tudo isso vai por água abaixo. Eu tenho uma perda financeira. Quando eu falo no lead time de entrega do fornecedor. Vamos dar uma citada aqui. Se o fornecedor leva 10 dias para me entregar o produto, no mínimo eu tenho que ter 10 dias desse produto dentro do meu estoque. No mínimo. Por quê? Até eu disparar um pedido para esse fornecedor novamente, se eu não tenho esses 10 dias, eu vou ter ruptura de estoque. E aí eu posso até adicionar um estoque de segurança. Mas no mínimo eu tenho que ter os 10 dias, então é muito importante. O lead time ele tem um peso muito grande na gestão de estoque, na gestão desse ativo. Redução de custo. Ultimamente eu tenho feito muitas reuniões voltadas à inteligência artificial para supply chain, tá? E um dos pontos, dos pilares, é a gestão de estoque. Porque ela tem um grande peso na redução de custo da empresa. Se eu tenho o acompanhamento da evolução do preço desse estoque, se eu tenho um acompanhamento da evolução do valor de estoque que eu tenho, eu consigo, através desses indicadores, realizar trabalhos onde eu vou fazer uma otimização financeira, eu vou fazer uma redução de custo.
Além disso, desses acompanhamentos, uma redução de custo que muitas vezes é imperceptível e você tem que tomar essa atenção é... Vou dar um exemplo. Digamos que meu cliente fez um pedido de 10 itens para mim, tá? Só que aí eu só tenho 5 para enviar para esse cliente. Aí eu pego o meu caminhão, mando 5 unidades, para não deixar o cliente desabastecido. O caminhão volta, vou colocar em produção, ou vou comprar, de repente eu sou de distribuidor, vou comprar esse produto, vou colocar mais 5 e mandar para o caminhão e enviar para o cliente. O que eu estou fazendo? Dobrando o custo logístico, dobrando o custo de transporte. Porque uma viagem que eu poderia fazer, eu estou fazendo 2, por falta, às vezes, de gestão de estoque. Eu sei que pode ter N problemas que podem causar isso, mas um deles é a gestão de estoque. Outra redução de custo. Se eu não tenho estoque disponível para realizar a produção, realizar a distribuição, muitas vezes eu vou parar a operação. Aumentei um custo. Aumentei o custo. Teve uma época que eu precisava fazer um trabalho de redução de valor de estoque, tá? Eu fazia a gestão de um estoque, precisava reduzir em 1 milhão o valor de estoque. Para quê? Para dar respiro financeiro para a empresa, para melhorar o fluxo de caixa da empresa. E aí era uma baita de uma missão, porque reduzir 1 milhão, você não faz isso do dia para a noite. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Vamos colocar tudo em ordem financeira. Tá? Vamos classificar utilizando a chamada curva ABC. Por quê? Aí eu centralizo o meu foco naquilo que tem um impacto financeiro muito grande, que é a curva A. O que eu peguei, os 5 produtos principais, e fiz um trabalho de redução de estoque naqueles 5 produtos, trazendo para o just in time. Se não me falha a memória, a empresa tinha cerca de 250 SKUs naquele estoque ali. Reduzimos os 5, conseguimos atingir o valor de 1 milhão, e aí eu deixei aquele A5 com indicadores de alerta. Então, reduzi 1 milhão, dei 1 milhão de respiro para a empresa, 1 milhão para rodar no fluxo financeiro dela, utilizando gestão de estoque, utilizando um indicador de valor, utilizando uma curva ABC, utilizando o ponto de ressuprimento, realizando o inventário de estoque nesses itens, porque esses itens não pode ter erro de estoque, não pode ter inconsistência. Porque se tiver erro de estoque, eu vou falhar. Não adianta. Eu vou extrair relatórios muitas vezes do meu sistema e não vai ter confiança. Fluxo de caixa. É o que eu falei, o que eu acabei de dizer. Quando eu tenho uma boa gestão de estoque, eu vou melhorar o fluxo de caixa dessa empresa. Como que eu melhoro o fluxo de caixa dessa empresa? Se eu estou pedindo na quantidade certa, nem a mais nem a menos, tá? Eu vou fazer esse produto girar conforme o seu próprio giro de estoque, na quantidade exata, porque eu comprei na quantidade exata. Ele vai girar, eu paguei o fornecedor, girando, vai entrar a venda, vai entrar dinheiro no caixa. Vou realizando o fluxo de caixa. Tem as questões de data de pagamento? Tem. Questões de data de recebimento? Tem. Mas o peso muito grande está na gestão de estoque. Muitas vezes, na virada de mês, onde vira nota, vira pagamento, se eu tenho um estoque muito mais assertivo, eu consigo, às vezes, segurar um pouquinho mais aquele pedido para disparar no momento correto. Agora, se eu não tenho um bom inventário de estoque, uma boa gestão de estoque, eu vou colocando pedido, vou aumentando o fluxo dessa empresa financeiro, aumento o estoque, diminui o caixa e não tem dinheiro entrando. Não tem dinheiro entrando, por quê? Até de fato essa venda combater esse estoque que está maior, vai passar os meses. Vou dar um exemplo, tá? Final de ano, dezembro. Existe venda de embalagem, a venda de embalagem ela aumenta, tá? Devido a datas festivas, 13º, diversos segmentos da empresa,
o consumo por embalagem vai aumentar, embalagem plástica, tá? O que a indústria plástica faz? 3, 4 meses antes, começa a aumentar o estoque de matéria-prima. E muitas vezes, por não ter uma previsão tão assertiva, um controle tão assertivo de estoque, aumenta bastante esse estoque. Digamos que eu estou em agosto, outubro, novembro, dezembro. 4 meses antes eu começo o trabalho de aumentar esse estoque, tá? Se eu vou pagar meu fornecedor daqui a 2 meses, 3 meses, vamos falar que eu vou pagar ele em dezembro. Tudo esse fluxo financeiro eu vou pagar daqui 3 meses, tá ok? Então, o material vai chegando, eu vou pagar em dezembro. Só que é em dezembro que vai aumentar e ter saída desse produto. Então, o dinheiro, em tese, deveria entrar em dezembro, só que ele não entra, porque não é pagamento à vista, na grande maioria das empresas. Então eu estou pagando meu fornecedor em dezembro, lembra que eu comprei 3 meses antes, de repente estou pagando esse fornecedor, outubro, novembro, dezembro, e o meu cliente só vai me pagar lá para janeiro, fevereiro. Então eu tenho esse gap financeiro. E aí se eu aumentei demais esse estoque, e não saiu, não vendeu, não performou, lá em abril, em junho, eu vou estar falando de redução de estoque, de problema de fluxo de caixa, de problema financeiro. E aí vira uma bola de neve tudo isso. Pela bendita da gestão de estoque. Para finalizar aqui, ó, atendimento ao cliente. É, de fato, o principal objetivo de estoque. A primícia do estoque é onde o estoque nasceu e a sua importância. É atender o cliente. Ponto. Eu preciso ter estoque para atender cliente. Seja em uma indústria, em uma distribuidora, um varejo, um mercado, uma padaria. Eu preciso ter estoque para atender meu cliente. Eu não posso deixar esse cliente ir embora sem levar o produto. Eu não posso perder venda. Por não poder perder venda, eu tenho que ter estoque. E eu poderia ter colocado esse item primeiro, mas eu queria esclarecer todos esses problemas que a gente tem antes. Por quê? Se o atendimento do cliente é prioridade, eu não posso deixar de atender e dar ruptura de estoque. Por outro lado, eu não posso encher o estoque e ter excesso, porque senão minha empresa vai ter problema financeiro. Por isso, o estoque exige equilíbrio. Equilíbrio entre demanda, precisão. Eu preciso saber o que tem lá naquele estoque. Eu preciso saber as quantidades que eu tenho de produto naquele estoque. Esse é um problema dentro das empresas. Eu vou enchendo o estoque, vou comprando produto e muitas vezes eu não sei nem o que tem fisicamente. A maioria das empresas elas trabalham com um sistema de ERP. Um sistema de gerenciamento ou até um WMS. Só que se eu não realizo o inventário de estoque, eu não tenho confronto dessas informações. E aí muitas vezes eu vou vender um produto porque no sistema está aparecendo que tem, só que fisicamente não tem. Olha o tamanho do problema. Ou eu estou numa empresa onde eu tenho produção, estou com a produção planejada, no sistema está mostrando uma quantidade, mas lá no físico não tem. E aí, aquele desespero, porque você vai começar a ligar para fornecedor para adiantar pedido, vai disparar pedido com urgência, vai quebrar todo o processo, vai quebrar todo o procedimento. Às vezes o fornecedor demora 30 dias para te entregar o produto. Você entra num problema medonho, produção parada, você vai ter que falar para o cliente que não vai entregar produto. Perde-se o faturamento daquela empresa, perde-se a venda daquela empresa. Então são diversos problemas que se constroem pela falta da confiança daquilo que eu tenho fisicamente. E aí nasce a necessidade de fazer o quê? Opa, eu tenho que ir até meu estoque e confrontar. Se de fato aquilo que está me mostrando lá no sistema, que está me mostrando ou numa planilha Excel ou num sistema de ERP, é o que eu tenho fisicamente. É por isso que eu tenho que fazer o fechamento de estoque, é por isso que eu tenho que fazer a contagem de estoque.
Então, a etapa de inventário de estoque ela é muito importante para que se conclua toda essa parte de gestão de estoque e se valide as informações e os dados presentes ali. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui e vou te esperar lá na nossa próxima aula.